Come. Let's go. Aqui em Araçatuba, aí eu fui lá para estudar, tirar meu tempo, preparar. Aí Deus falou assim: você vai trazer essa palavra. Eu disse: pai, mas é muito simples a palavra. Mas Deus falou assim: é isso que eu quero falar com o meu povo. Eu falei: amém. Sabe, o Espírito Santo falou comigo ali assim, eu querendo ser sensível ao Espírito Santo, querendo trazer realmente um alimento forte para a igreja, fortalecer, edificar vocês. Mas Deus falou assim: é esse tema que eu quero, essa é a palavra. Eu falei: amém. Então eu sentei, comecei a trabalhar, comecei a digitar, e Deus foi ministrando ao meu coração. E Deus me deu, não sei se vai estar pronto já o tema, se vai conseguir colocar o tema. Pode colocar o tema lá então, filho. Aí Deus me deu, o tema era esse, que a viagem inteira Deus falando comigo, voltando à noite. E o tema é esse: cuidado quando você for falar de alguém. Cuidado quando você for falar de alguém. Muito cuidado. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, para que eu pudesse ministrar no coração da igreja. Eu queria agora, antes de entrar na palavra, eu quero orar com você. Feche os seus olhinhos só por um minuto. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, te exalto por mais um dia de vida, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Fala agora, Senhor, através da minha vida, que eu diminua, Senhor Cristo, que só seu nome seja honrado, exaltado e glorificado nesse lugar. Fala ao coração da tua noiva, Senhor, que os seus filhos sejam edificados, fortalecidos, como assim o Senhor me edificou quando eu comecei a fazer os esboço dessa palavra. Que eu diminua, o Senhor Cristo apareça, que só teu nome seja honrado, exaltado e glorificado nesse lugar, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Então esse é o tema do Senhor para o meu coração, para o seu coração. Cuidado quando você for falar de alguém. Cuidado quando você for falar de qualquer pessoa. Agora, por que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for falar de alguém? Por que você precisa tomar muito cuidado quando você for falar de alguém? Por quê? Eu vou te dar agora a revelação agora. Eu vou te falar a palavra aqui agora. Sabe por que você tem que tomar muito cuidado quando você for falar de alguém? A resposta é essa: vai que esse alguém é amigo de Deus. Vai que esse alguém tem a vida no altar. Vai que esse alguém é uma pessoa de oração, de joelho no chão e boca no pó. Ah, mas a pessoa é muito séria, uma pessoa muito extrovertida. Ah, mas o estilo dele, o estilo dela, a roupa dele, a roupa dela. Eis, o homem olha a aparência, Deus sonda do coração. A roupa não faz a pessoa, claro que ajuda, mas Deus sonda do coração. Então não é porque eu olho, eu acho que é espiritual, não é espiritual. Então quando você for falar de alguém, presta muita atenção, toma cuidado. Vai que essa pessoa é amigo de Deus, é amiga de Deus. Se a pessoa que talvez você vier falar dela, falar mal dela ou falar mal dele, é amigo de Deus, a coisa pode se complicar para o seu lado. Está entendendo? Quem está entendendo? Sim ou não? A coisa pode complicar para o seu lado. E essa palavra é para todos nós. É para mim, é para você, é para a liderança, é para os jovens, é para os adolescentes. Queridos, Deus é um Deus maravilhoso. E essa palavra aqui é nós nos fazer refletir e ficar alerta. Você crescer em sabedoria e graça. A sabedoria é a coisa o quê? É a coisa o quê? Principal. Então agora vamos ver um exemplo de uma pessoa que se levantou contra o quê? A sua liderança. Ela falou contra a sua liderança. Ela falou mal de uma pessoa, se levantou contra uma pessoa que era amiga de Deus. E a coisa ficou ruim para ela. E ela quase morreu. Faltou pouquinho para ser sepultada. Porque ela se levantou contra uma pessoa que era amigo de Deus, que tinha vida no altar. Números 12, versículo 1.
Diz assim: e falaram Miriam e Arão contra quem? Moisés, por causa da mulher cuxita, com que casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, aí sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou, o que, a igreja? Ficou como? Leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e demos pecado. Cristo, quando Deus ouviu Miriam se levantar contra a liderança, na hora, sabe de que ele lembrou? Do diabo. Aí após, sim. Sabe por quê? Que quando ele viu Miriam se levantando, o Senhor lembrou do diabo, lembrou de Lúcifer. Vou te falar por quê. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus vê uma pessoa rebelde se levantando, um rebelde se levantando, Deus lembra de Lúcifer, que foi o primeiro. E ele se levantou e levou 1/3 a se rebeliar contra o Senhor. E eles caíram e viraram um demônio, anjos caídos. Toda vez que Deus vê um rebelde, uma pessoa se levantando, ele já lembra do diabo na hora. Então que você possa guardar o seu coração, que você possa guardar os seus lábios. Queridos, Miriam ficou leprosa. Sabe por que Miriam ficou leprosa? Provérbios 4:23, vamos lá. Porque ela não fez isso aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos, Moisés casou, ficou viúvo e casou de novo. Só que Miriam não gostou da cunhada. Ela não aceitava a cunhada. E ela começou a se levantar, ficou revoltada. Ela não gostou da mulher que o seu irmão se casou. Só que ela se esqueceu que o seu irmão era Moisés. Ou seja, o seu irmão era o seu líder espiritual. O seu irmão era a sua cobertura espiritual. E ela não soube diferenciar as coisas. Por mais que era o irmão, ele era autoridade sobre a vida dela. E ele era viúvo, tinha direito. Agora ele tinha que casar com quem a irmã dele queria. E ela ficou revoltada, não gostou. Só que ela não sabia, o que ela não entendeu é que Moisés era amigo de Deus. Só que ela, queridos, não guardou o coração. Olha aqui para mim. Guarde o seu coração. A maioria das pessoas chega na igreja, não conhece nada da palavra. A maioria das pessoas chega na igreja, estava atolado no lamaçal do pecado. E a pessoa chega humilde,
cabecinha baixa, ovelhinha toda suja. Aí ela vem aqui em outro ministério. Deus usa a liderança para pegar essa ovelhinha e dar um banho nela, um banho com o sangue do cordeiro, vai restaurando, vai treinando ela, vai ajudando, aí dá amor, dá carinho, consolida, aí manda para um grupo familiar, manda para a célula, ali ela é acompanhada, e vai, e aí tem um pastoreio, e essa pessoa começa a crescer, e glória a Deus por isso. Algumas se tornam líderes, ou caminha bem próximo de alguns líderes. Só que chega um tempo que alguns eles esquecem de guardar o seu coração. Esquece de guardar o seu coração. Foi o que Miriam fez, queridos. Ela esqueceu de guardar o coração dela. Ela disse: o Senhor só usa o meu irmão? Só usa Moisés? Porventura não usou nós também? Não falou conosco? Ela começou a querer se igualar à sua cobertura espiritual. Está entendendo? Você viu que Lúcifer, porque eu falei toda vez que Deus vê um rebelde, ele lembra do diabo, de Lúcifer na hora. Que o diabo, ele não quis ser igual a Deus não, ele quis fazer o trono dele acima do Altíssimo, diz a palavra. Ele diz: farei meu trono acima do Altíssimo. E ele caiu por terra. Tem pessoas que elas perdem a visão. Queridos, não toque na sua liderança. Não toque em quem Deus levantou para cuidar você, para pastorear você. Não toca, não toca. Seja sábio, seja sábio. Tem alguma coisa, chega nele, chega nela, conversa. Olha, estou assim, não estou bem, não estou legal. Mas não fique falando. Você pode até pensar. A Bíblia diz que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Você pode até pensar, mas a hora que for falar, vigia. Vigia os seus lábios. Vigia. Queridos, deixa eu falar para você. Eu tenho falado muito nas nossas lives, ensinado aqui na igreja. Eu coloquei no meu livro 12 segredos, que toda amizade te levará para mais perto de Deus ou para longe dele, sim ou não? Aumentará a sua fé ou a sua dúvida. Toda amizade te fará mais forte ou mais fraco ou mais fraca. Então vigia com quem você vai andar, com quem você está andando, com quem você irá caminhar. Se você vê uma pessoa falando mal de uma outra pessoa, uma pessoa que sabe que serve a Deus, que teme a Deus, falando mal da sua liderança, queridos, corre dele, corre dela, sai fora. Não empreste o seu ouvido, porque se você emprestar o seu ouvido, corre o risco de você ficar leproso, ficar leprosa também. Corre o risco de você deixar de ser uma pessoa grata e sujar o seu coração. Queridos, nós temos que ter sabedoria. Deus tem levantado pessoas aqui para cuidar, para liderar, sim ou não? Para cuidar da organização da igreja, sim ou não? Mas se você não vigiar, pouco o diabo começa a soprar, ou alguém fala: você viu lá? Agora o apóstolo mudou a visão, o apóstolo está assim. Aí você viu agora as pessoas, agora não tem mais paciência com as crianças. Queridos, presta atenção. O Anderson está aqui, ele ministra sobre finança. E vira e mexe, ele pede que na hora da finança pessoas não andarem mais, prestar atenção, reverência. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque a reverência não é ele, é a palavra que ele vai ministrar. É a palavra de Deus. E então pedindo agora, ele pede: pais, por favor, não vamos deixar as crianças, não deixe seus filhos irem no banheiro sozinhos. Se for para ir, leva o pai, leva o filho, mamãe leva a filhinha lá, nós não vamos deixar, por favor. Mas por que ele faz isso? Cuidando dos filhos, das crianças, da organização da igreja. Os pais que estão sentados, você não sabe o que acontece lá no banheiro. Tem criança lá que estava atacando o terror lá, você não tem noção. Tem criança que vai lá, elas entram dentro do banheiro, elas fecham o trinco, vai lá, abaixa o do vaso lá, algumas estavam pulando em cima assim, ó. Pulando assim, ó. Se aquilo lá quebra, aquele tipo, não sei como é que chama aquele material lá, um gesso lá, aquele material, louça, aquela louça quebra, aquilo dá um tai, aquilo lá pode matar uma criança. É muito perigoso, queridos. Aí alguns vai lá, eles fecham a porta, passa por baixo e deixa trancado. Aí tem que correr, chamar uma criança para passar por baixo para salvar nós. Aí pega a água assim e taca na cara do outro, põe a mão e taca na cara do outro. Aí o chão tudo molhado. Aí uma hora deu uma escorregada, cai, pode quebrar um bracinho, pode quebrar uma perninha. E depois a igreja é culpada. A igreja não cuida.
E conforme depende com quem for a mãe ou o pai, tem coragem de tacar um processo na igreja, sabia disso? Tem pai e mãe que é assim. Então estamos querendo cuidar, por isso que o Anderson tem falado. Mas se você pai, você mãe não vigiar, daqui a pouco você está com raiva do Anderson. Acho que ele é firme, é muito bruto. Não, ele está sendo usado por Deus para trazer organização, ordem na igreja. Então, antes de falar dele, lembra, é amigo de Deus. Todos que sobem nesse altar têm intimidade com Deus. Seu apóstolo, homem e mulher de Deus. Então guarda seu coração. Porque eu falei das amizades, você não prestar seu ouvido. Porque a Miriam, ela ficou revoltadinha, sabe o que ela fez? Ela começou a influenciar Arão. Você pode ver que a Bíblia não fala assim, Arão e Miriam, não, ela fala Miriam e Arão levantaram contra. Ela conseguiu contaminar o irmão para se levantar contra a liderança. Você vê que depois Deus chama para fora Moisés, chama Arão e Miriam por último. Mas quando a Bíblia fala que quem se levantou foi Miriam. Por isso que ela ficou leprosa. Quando ela ficou leprosa, Arão ficou angustiado, falou, pelo amor de Deus, não faz isso não, ela vai morrer, irmão, meu líder, perdão, nós pecamos, ora por ela, intercede. Ele começou a buscar. Aí o que aconteceu? Moisés orou, intercedeu e Deus entrou com providência. Mas Deus ia matar ela. Porque em autoridade você não toca, ou seja, numa amiga de Deus você não mexe. Você não sabe quem está do seu lado, se é amigo, se é amiga de Deus. Estou falando do altar, mas é qualquer pessoa aí. Aí do seu lado, aí onde você está. Essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, esse irmão, essa irmã, vai ser uma pessoa de oração que paga preço. E você começar a falar mal dele, falar mal dela, você vai comprar uma briga com ele, com o Abba. Então guarda seu coração. Cuidado quando você for falar de alguém. Queridos, nós sabemos pela palavra que o rei Saul, ele perseguiu Davi para matá-lo. Aí vai vendo. E quem era o general de Davi? Quem andava com ele? Joabe. Então muitas vezes Saul tentou matar Davi, e Davi saia fora, quis escapar. Aí houve uma oportunidade. Aí Joabe, cheio de demônio, pensa um cara endemoniado aqui lá, rebelde, não respeitava a autoridade. Davi falou assim para ele assim, poupa o menino Absalão. Era para poupar. Sabe o que ele fez? Ele cortou o pescoço do príncipe e dizia que era amigo do rei. Está entendendo que isso? Aí ele viu uma oportunidade e falou assim, o cara, ele é cheio de maldade dentro dele. Falou assim para Davi, olha lá, Saul tem te perseguido, agora é hora de você matar ele e acabar com a perseguição. Vamos matar ele. Vai lá, Davi. Já influenciando para coisa ruim, tá entendendo? O que Davi falou? Eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor? Deus ungiu o rei. Queridos, nós sabemos pela palavra que Saul já estava caído, que o Espírito do Senhor não era mais sobre ele, mas Davi reconhecia a unção de rei, que foi Deus que o ungiu, e que quando Davi fosse levantar, ele não precisava passar a perna em ninguém não. Deus ia levantá-lo e honrá-lo. Deus ia honrá-lo. E foi o que aconteceu. Depois da batalha, o próprio Saul se matou em outra batalha. Mas você viu Joabe tentando contaminar. Ele falou assim, não, eu não vou tocar em alguém que Deus ungiu. Ou seja, guarde o seu coração. Talvez o inimigo pode levantar alguém no nosso meio aqui no meio. Eu sei que vocês amam a minha vida, amam a vida apóstola, amam a nossa liderança. Mas de repente alguém pode começar, queridos, a querer te contaminar. Que o apóstolo mudou, que o apóstolo assim, está fazendo mudança, a igreja era assim, agora mudou assim, mudou assim. Tudo é pela direção do Espírito Santo. Aí, queridos, eu não sou perfeito, como você não é. Eu tenho minhas falhas, como você tem as suas. Mas eu tenho pagado o preço. Eu tenho pagado o preço para subir nesse altar. Eu não subo aqui de qualquer jeito. Aí você que ama tanto a minha vida, se você não vigiar, daqui a pouco você começa a me ver com outros olhos. Já não tem mais respeito por mim, não tem mais carinho pela minha vida, não tem carinho mais pela apóstola, não tem carinho pela liderança que eu levanto aqui, que estão trabalhando. E você começa agora a falar de mim.
Talvez o casal lá em casa comece a conversar: mas porque o apóstolo, porque a igreja, porque aquele líder. É isso. Diz a palavra que Deus ouviu o que Miriam falou. O casal pode estar lá na casa, no quarto, no lugar secreto deles, lá de intimidade, falando da liderança, falando de mim, ou de quem quer que seja. Deus está ouvindo. Então guarda o seu coração, a palavra, para você guardar o seu coração e guardar a sua língua, para que você possa andar em vitória todos os dias da sua vida. Deus começou uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer aperfeiçoar. Alguém começou a falar mal de mim, do seu apóstolo, mal da sua apóstola, risca, sai fora dele, sai fora dela, sai fora dele. Queridos, aqui nós pagamos preço. Não quero falar de ministério, igreja de ninguém, cada um cuida da sua casa, mas aqui na CSL Church, aqui nessa igreja, a nossa liderança não toma nem bebida sem álcool. Nós não brincamos. Eu não tomo nada. Mas é uma cervejinha sem álcool. Eu não tomo. Mas é um champanhe, é um vinhozinho. Eu não tomo, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu não brinco. Eu não brinco. Então por que você não bebe, apóstolo? Um vinhozinho. Queridos, eu estou pagando o preço. Eu quero ser referência para vocês, ser uma cobertura abençoada para vocês. E tantas maledicências, tantas coisas, as pessoas se levantam, querem falar, mas eu estou firme no Senhor. Queridos, eu não bebo. Se um dia você souber, chegar no teu ouvido: eu vi o teu apóstolo com uma latinha amarela na mão, você fala assim: não era redondo não, viu? Não era não. Porque eu estou falando para você, um dia eu saí do culto, o Anderson abençoou com eu tomo água tônica, a latinha amarela, ela é Shrep, eu e a apóstolo tomamos aquela água tônica, eu gosto dela. Aí um dia eu saí para fora com a latinha, uma criança da igreja passou com a mãe embora, e ela ficou me olhando assim, mas não entendi. Aí eu fui embora, cheguei lá na frente, parei o carro para deixar a nossa vida espiritual lá. A mãe lá parou do lado assim: apóstolo, eu tinha que voltar, eu tinha que mostrar aqui não sei se era filhinha dela ou se era netinha, eu tinha que provar para a netinha dela, para minha neta, era a vovó, a minha netinha. Ela falou para mim assim, eu desci o carro e falei assim: vó, o apóstolo toma cerveja. O apóstolo toma cerveja, vó. Eu falei assim: não, filho, o apóstolo não bebe não. Vó, eu vi ele tomar lá com cerveja na mão, aquela amarelinha. Ela: não, o apóstolo não bebe. Não, vamos lá. Ela virou o carro. Ainda bem que eu não abri, porque às vezes você toma, joga fora. Eu não deixei lá. E aí eu parei o carro para deixar a filha, o outro carro parou do meu ladinho assim. Falei assim: pai, eu vim aqui falar com o senhor porque a minha neta aqui tá falando que o senhor bebe, que o senhor com lata de cerveja na mão. Eu falei que o senhor não bebe. Ela me deu um choque. Falei: lata de cerveja na mão? Ela falei: não, é água tônica. Eu virei aqui, o apóstolo não bebe não. Tô falando para você que ele não bebe? Ele não bebe. Ela, a menina, e foram embora. Aplaudo o Senhor. Outro dia aconteceu um fato comigo. Eu fui no mercadinho comprar uma mistura, e eu peguei uma água tônica. Aí a mistura vinha com ela na mão assim, né? Aí chegou um irmão lá, um homem lá, ele me conhecia. Eu não sei quem ele era, se é de igreja ou não é, mas ele me conhecia. Por que eu falo que ele me conhecia? Que ele me viu galativo você. Olha como que ele falou pra mim: ei, pastor, vai tomar uma, hein? Eu falei: outra miserável. Aí eu peguei e virei assim a latinha, virei assim pra ele assim. Aí ele viu lá, água tônica, Shrep. Ele ficou sem graça assim, ó. Eu nem liguei pra ele. Vai lamber sabão. Queridos, ele viu a latinha, achou que ele ficou feliz, achou que era cerveja. Vai tomar uma, apóstolo? Ô pastor, eu só virei água tônica. Tem pessoas assim, ela alegra na sua desgraça. Fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu, fulano caiu. Em vez de orar e interceder, ela fica com essas palavreadas, tá entendendo? Então eu não bebo, queridos. Desde que eu não pus aliança no meu dedo aqui, que casei. É pra vir conversa, apóstolo. É conversa. Vem sentar comigo e nós vamos aqui. Nunca, diante do Senhor, falar a verdade no mito. Desde quando eu pus essa aliança no dedo aqui, ó, eu tenho honrado a aliança, o voto que eu fiz com Deus no altar com a minha esposa, para a honra e glória do Senhor. Mais de 22 anos com a mesma mulher, pagando o preço. Mas eu vi. É o Satanás. Eu quase nem saio, Cris, eu faço correria. Mas algumas vezes que eu vou, eu tô com a minha esposa.
onde ela vai, ela está comigo. Temos vigiado, pagado o preço, para que você possa ter uma cobertura espiritual abençoada. Tudo que eu compro, eu pago. Nós temos um bom nome na praça aí. Tudo que a igreja comprou, nós temos pago em dia, para a glória de Deus. Para quê? Para ter um bom testemunho e ser uma cobertura abençoada. Então não vá pelos que dizem. Você conhece o nosso caráter. Pode chegar alguma conversa, algum rumor no seu ouvido, o diabo querer falar coisa, para você começar a ficar meio assim comigo, indiferente comigo. Não faça isso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, chega em mim e fala: pai, eu fiquei sabendo assim, eu penso assim, o senhor fez uma mudança, eu não gostei. Chega em mim e conversa. Aqui você tem acesso a nós. Mas guarda o seu coração. Os músicos, por favor, sobe para o altar. Pode vir aqui os músicos. Guarda o seu coração, querido. Então cuidado quando você for falar de alguém. Vai que esse alguém é amigo de Deus. Eu sei de pessoas que tocaram em pessoas que eram amigos de Deus, tinham intimidade com Deus. Hoje estão pagando um preço muito alto. Mas não queira pagar esse preço. Guarda seu coração. Deus começou uma obra, Ele vai aperfeiçoar. Deus é um Deus maravilhoso. Então essa palavra Deus pôs no meu coração para o seu coração. Vigia o que sai da sua boca. Não toque em autoridade. Não sai falando das pessoas. Você não sabe se aquela pessoa tem vida com Deus ou não. Não faça isso. E essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para o seu coração. Daqui a pouco eu vou orar para nós irmos para casa. Fala assim: eu vou guardar e vou vigiar o meu coração e os meus lábios, mas não tocarei com os meus lábios na minha cobertura espiritual, na minha liderança. Não farei isso, porque eu não sou louco. Você é sábio, é sábio. Amém? Glória a Deus.